Então, galerinha aí do sétimo ano, certo? Agora aqui a gente vai ver algumas questões aqui envolvendo fração, ok? Aí com o professor Helder, certo? Aqui da rede municipal de Timon, ok? Então vamos lá. Essa primeira questão, pessoal, esse primeiro exemplo, ele é um exemplo de questão de fração envolvendo o todo, ok? Então, se vocês olharem no canal aí dos professores aí que estão gravando esses vídeos aí de Timon, eu já expliquei esse assunto sobre fração envolvendo o todo. Então vamos lá, vamos ler aqui a questão. Paulo fez uma viagem de 180 quilômetros em 3 etapas. Então, pessoal, por enquanto, o total da viagem é de 180 quilômetros. Ok? Então, esse aqui é o total da viagem, 180 quilômetros. Para quem tem essa dificuldade com questões envolvendo problemas, a dica é você fazer essas questões passo a passo. Parei aqui no ponto final, então vamos lá, continuando. Então ele fez essa viagem, ele fez em 3 etapas. Ele andou lá uma parte, parou, andou outra parte, parou, andou outra parte e depois chegou ao seu destino, ok? Mas só lembrando que essas 3 etapas ele não dividiu em partes iguais. Então vamos lá. Na primeira parte, ele andou 2/5 de 180. Primeira parte. Em seguida, ele fez 4/9 dessa viagem de barco. Então, ele andou 2/5 de trem. Depois, andou 4/9 de 180 quilômetros. Ele andou de barco. E o restante, ele andou a pé. Então, a questão quer saber o seguinte. Quantos quilômetros ele percorreu a pé? Então, quantos quilômetros ele andou a pé? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o traço aqui. Pronto, então vamos lá. Aí, pessoal, eu falei lá no vídeo, quando eu estava explicando o assunto, toda vez em fração, quando você vê essa palavra de, você sempre vai trocar esse de pelo sinal de vezes. Então, vai ficar o que? 2/5 vezes 180, ok? Também falei, pessoal, que em fração em relação ao todo, você pode começar tanto multiplicando ou você pode começar dividindo, ok? Vou fazer só essa primeira aqui dos dois modos. Se você começar dividindo, você tem que dividir pelo de baixo. Então, 180, você dividindo por 5, 180 dividido por 5, vai dar o quê? Então, vai dar 36, certo? 180 dividido por 5 vai dar 36. Aí você pega o 36 e multiplica por 2, certo? Esse 2 aqui de cima. 36 vezes 2 vai dar o quê? 72. Então ele andou 72 quilômetros de trem. Ok? A outra maneira, pessoal, você poderia começar multiplicando. Ok? Por exemplo, eu vou pegar essa fração aqui de baixo. 4/9 vezes 180. Ok? Para a gente não perder tempo, eu vou pegar aqui outro exemplo. Se você quiser começar multiplicando, você multiplica. Ó. 180 vezes 4, bom, a gente faz aqui, né? 180 vezes 4. E 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 8, 32. Leva 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então vai dar 720. Certo? Essa daqui eu quis começar multiplicando. Então, se você quer multiplicar, você multiplica sempre pelo número de cima da fração. Isto é, pelo numerador. Aí você pega o 720 e divide por 9. Ok? Aí 720 dividido por 9, isso aqui vai dar 80 quilômetros. Ele andou de quê? De barco. Ok? Então, 80 quilômetros ele andou de barco. Pronto, então eu já sei que ele andou 72 quilômetros de trem, 80 quilômetros de barco. Então já deu, aqui já está com quantos quilômetros, pessoal? Se a gente somar o 80 com 72,
Isso aqui vai dar o que? Vai dar 152 quilômetros. Qual o total da viagem? 180. Então, de 152 para 180, falta quanto? Menos 152. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 26. Então, ele andou 26 quilômetros a pé, ok? 26, desculpa, 26 não. 28 quilômetros ele andou a pé, certo? 180 menos 152 vai dar 28. Então, ele andou 28 quilômetros a pé. Então, toda vez que tiver uma questão em relação ao todo, você que escolhe a maneira que você achar mais fácil. Se você quiser começar multiplicando, você pode. Se você quiser começar dividindo, você pode. Só lembrando que se você vai multiplicar, você multiplica pelo número de cima, que é chamado de numerador. Se você quiser dividir, você sempre tem que dividir pelo de baixo, que é o denominador, ok? Então, você não pode esquecer isso. Ó, nesse primeiro exemplo aqui, 2 quintos vezes 180, eu não poderia pegar o 180 e dividir por 2, porque o 2 está em cima, ele é o numerador. Então, o 180 tem que dividir por 5. Se você quisesse fazer esse exemplo aqui, a segunda fração aqui, dividindo, você também poderia. Ó, 180 dividido por 9 vai dar 20. Aí você pegava o 20 vezes 4, que daria 80 km. Eu acho melhor sempre começar dividindo, porque já diminui o número. Mas fica ao critério do aluno, ok? Vamos aí para o próximo exemplo. Então vamos lá, pessoal. Exemplo 2 agora aqui é uma questão de comparação de fração, ok? É um probleminha envolvendo comparação de fração. É um exemplo bem típico, certo? A maioria dos professores, eles gostam muito de colocar esse tipo de questão numa prova, pelo menos uma questão. Por quê? Pessoal, fração, às vezes ela engana um pouquinho o aluno, ok? Às vezes até o professor ele precisa ter um certo cuidado, porque às vezes uma fração ela tem um número muito grande, mas ela não representa uma quantidade grande, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, ó, um exemplo bem simples: 1/2, aqui é 1/2, e aqui vamos supor que seja 5/20. 5/20. A fração 1/2, pessoal, em relação ao todo, a fração 1/2, ela é maior do que 5/20, ok? A fração 1/2, por mais que ela tenha uns números aqui menores, mas essa fração ela está representando uma maior quantidade do que essa, ok? Eu vou dar aqui um outro exemplo. Vou botar aqui 1/2, eu vou botar aqui para ficar mais fácil ainda. Eu vou botar 2 décimos. Pronto. Então, entre 1/2 e 2 décimos, pessoal, o 2 décimos, ele é menor. Ó, esquece um pouquinho a questão. Vamos lá. Imagina, eu gosto de sempre colocar o exemplo do chocolate. Imagina essa primeira pessoa, que vamos supor que uma pessoa comeu 1/2 da barra de chocolate e a outra comeu 2 décimos. Quem comeu mais? Ora, se essa daqui comeu 1/2, é porque ela comeu a metade. Certo? Tinha 2, né? O número de baixo é a quantidade de pedaços, e essa pessoa comeu. Eu vou pintar aqui de vermelho a quantidade que ela comeu. Então ela comeu a metade, ok? Vamos ver que essa pessoa que comeu 2 décimos. Então vamos lá. Então vamos lá, eu vou pegar, pessoal, vamos supor que essa outra pessoa também comprou uma barra de chocolate do mesmo tamanho, ok? Só que agora, pessoal, essa primeira barra aqui, que era 1/2, só tinha 2 pedaços e a pessoa comeu uma, então comeu a metade. Já essa outra barra de chocolate tinha 10 pedaços, ok? Então vamos dividir essa barra de chocolate em 10. Ok, vamos tentar dividir aqui.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu aumentar aqui mais. Tem que diminuir a quantidade, o tamanho do pedaço. Então vamos lá. 1, 2, 3. Então vamos lá, pessoal. Eu já dividi aqui para não perder tempo. Essa primeira barra aqui, elas têm os, só lembrando, elas têm o mesmo tamanho. Imagina que essa primeira tem 1 kg e essa de baixo também tem 1 kg. Só que ela já veio de fábrica, essa de cima só veio com 2 pedaços e a pessoa comeu 1, então comeu a metade. Já essa outra barra de chocolate, que tem o mesmo peso, a diferença entre elas é porque lá na fabricação ele dividiu em 10 pedaços essa barra de chocolate. Para ele comer a metade, ele precisaria comer quantos pedaços aqui? 5. Então ele precisaria comer 5, só que ele só comeu 2 pedaços. Então, ó, se a gente prestar atenção, quem comeu mais foi quem comeu 1/2. Esse outro que só comeu 2/10 comeu menos, porque de 10 pedaços ela só comeu 2 pedaços. E a de cima, como a barra de chocolate só tinha 2 pedaços, então ele comeu a metade, ok? Então vamos lá, vamos aqui para a questão. Voltando para cá, só para vocês entenderem mais ou menos. Mas tem outra maneira de você fazer isso sem ser por desenho, então vamos lá. 4 amigos compraram um bolo. Rafael comeu 3/6 do bolo. Então vamos botar aqui, né? Rafael, 3/6. Também, pessoal, a gente pode representar a fração através dessa barrinha aqui também, ok? Então vamos lá. Pedro. O Pedro comeu 1/5. O Mateus comeu 2/10. E o Francisco comeu 2/12. Então vamos lá, ele tem 3 perguntas, pessoal. Ele quer saber quem comeu mais, quem comeu menos e quais os amigos que comeram a mesma quantidade. Então vamos lá. A gente tem 2 maneiras de fazer essa questão, certo? Sem ser por desenho, sem precisar desenhar. Então vamos lá. A primeira é você pegar, né, do Rafael, é você pegar o 3, dividir por 6. O Pedro, você pegar o 1 e dividir por 5. É você pegar o 2 e dividir por 10. E aqui é você pegar o 2 e dividir por 12. Ok? Então, vamos lá. Você fazendo dessa maneira, pessoal, o maior resultado vai representar quem comeu mais. E o menor resultado dessa divisão é quem comeu menos. E vai ter resultados iguais, então são as pessoas que comeram a mesma quantidade, ok? Então, pessoal, quando eu falo a mesma quantidade é porque eles comeram o mesmo peso, certo? Tem alguém que comeu um pedaço menor e tem outro que já comeu um pedaço maior. Então, estou me referindo ao mesmo peso. Que um comeu 200 gramas e o outro também 200 gramas, que um comeu a metade e o outro comeu 400 gramas. É isso que eu estou me referindo, não ao pedaço, porque o pedaço ele é bem relativo. O pedaço ele pode ser um pedaço grande, um pedaço pequeno, eu estou me referindo ao peso do bolo, certo? A quantidade de gramas. Então vamos lá. O Rafael, se eu pegar o 3 e dividir por 6, pessoal, toda vez esse tipo de questão você pensa em dinheiro. Imagina que você tem R$3 e vai dividir para 6 pessoas. Tem como? Tem. Só que vai ser moedas. Então o que você vai fazer? Se você tem R$3 para dividir para 3 pessoas, aí vamos pegar aqui que você... deixa eu só ajeitar aqui. R$3 para dividir para 6 pessoas. Então, imagina que esses R$3, pessoal, só é moeda de 10 centavos. Então, dá quantas moedas de 10 centavos? Dá 30, não é isso? Então, você vai fazer o seguinte. Toda vez, pessoal, que não dá para dividir,
Vocês aprenderam isso lá no 6º ano. O que a gente faz? A gente acrescenta aqui o 0 para ficar 30. E aqui, como não tem nenhum número, a gente coloca 0 e vírgula. Ok? Então, 30 dividido por 6 vai dar 5. Isso quer dizer o quê? Se fosse dinheiro, se você tem R$3 para dividir para 6 pessoas, cada um vai ficar com 50 centavos. Ok? Então, eu posso até acrescentar aqui o 0. Mas eu não vou colocar não. Então, vamos lá. O Rafael, 0,5. E se a gente observar, pessoal, o Rafael comeu a metade. Porque de 6 pedaços ele comeu 3, então ele comeu a metade. Ok? Vamos ver agora o Pedro. Agora, pessoal, se você tem R$1 para dividir para 5 pessoas, cada um vai ficar com o quê? Com 20 centavos. Não é isso? Mas vamos fazer aqui a divisão. De novo, pessoal, o 1 não dá para dividir por 5. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta o 0 para ficar 10. E embaixo do 5 a gente coloca 0 e vírgula. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então aqui deu 0,2. Por enquanto, quem comeu mais foi o Rafael, né? Vamos ver aqui o Matheus. 2 dividido por 10. 2 dividido por 10. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. O 2, de novo, pessoal. O 2 não dá para dividir por 10. A gente acrescenta o 0 para ficar 20. E aqui a gente coloca 0 e vírgula. 20, pessoal, dividido por 10 dá 2. Então também deu 0,2. Ó. Já achei os colegas que comeram a mesma quantidade. Ó. Como deu o mesmo resultado, o Pedro e o Matheus, então eles comeram a mesma quantidade. O Francisco, se a gente pegar o 2 e dividir por 12, como o 2 é menor do que 12, então o que a gente faz? Do mesmo jeito, pessoal, acrescenta o 0 e embaixo do 12, 0 e vírgula. Então coloca aqui o 0 e aqui embaixo coloca 0 e vírgula. Você só vai colocar, pessoal, 0 e vírgula se não tiver nenhum número embaixo. Se já tiver, você coloca só a vírgula. Então vamos lá. 20 dividido por 12, o mais perto é 1, porque 2 dá 24, não é isso? Então vai dar 1, que dá 12. Aí vai sobrar 8, não é isso? Aí acrescento o 0, já botei a vírgula, não precisa mais. Eu vou deixar aproximadamente 0,1. 0,1 aproximadamente, ok? Então, pessoal, agora aqui dessa maneira já dá para me ver quem comeu mais, quem comeu menos e quem comeu igual. Se a gente observar, o Francisco foi o que comeu menos. Então, menos foi o Francisco. Certo? Francisco foi o que comeu menos, que estava mais cheio, né? Quem comeu mais, a gente observar, foi o Rafael, foi o maior resultado. E quem comeu a mesma quantidade, igual, foi o Pedro e o Matheus. Pedro e Matheus. Eles comeram a mesma quantidade, ok? A outra maneira, pessoal, para você fazer essa questão, então vamos ver aqui qual seria a outra maneira. O Rafael comeu 3 cestos. Não foi o Rafael. Eu vou botar aqui um Rzinho de Rafael. O Pedro comeu 1/5. Vou botar aqui Pedro. O Matheus, ele comeu 2/10. Matheus. E o Francisco comeu 2/12. 2/12. Francisco. Vou chamar aqui de F. Deixa eu colocar a barrinha aqui. Então vamos lá, pessoal. Essa outra maneira aqui, ela é mais trabalhosa, né? Vai depender do aluno. O que a gente faz? Como essas frações, pessoal, se a gente observar, os números de baixo, eles são diferentes. Por isso que não dá para a gente saber quem é o maior, quem é o menor visualmente. Ok? Por exemplo, se tivesse o seguinte, se tivesse 3/5 e tivesse 1/5, já dá para mim saber quem comeu mais, quem comeu menos. Sei quem comeu mais, se era 1/5, e quem comeu mais, 3/5. Então já dava para me saber quem comeu mais e quem comeu menos.
Mas como essas frações aqui, todas elas têm um denominador diferente, a gente precisa, o que a gente faz? A gente vai transformar essas frações com o mesmo denominador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que tirar o MMC de ser de 5, 10 e 12. Tira o MMC de 6, 5, 10 e 12. O que é o MMC, pessoal? É um número que ele é múltiplo tanto de ser, de 5, de 10 e de 12. Ok? Então depois você dá uma pesquisada, caso você tenha dificuldade em MMC, você dá uma pesquisada em relação a esse assunto de MMC. Então se a gente, depois que você fizer o cálculo, o MMC de 6, 5, 10 e 12 seria o 60. Então o 60 ele é múltiplo de 5, ele é múltiplo de 6, ele é múltiplo de 10 e ele é múltiplo de 12. Isto é, pessoal, o 60 ele aparece na tabuada do ser, do 5, do 10 e do 12. 12 vezes 5 é 60, 10 vezes 6 é 60, 5 vezes 12 é 60 e 6 vezes 10 é 60. Então, como o 60 ele aparece na tabuada desses 4 números, então o MMC deles é 60. Ok? Eu não vou explicar essa parte do MMC por conta do tempo. Ok? Então agora o que você faz? Você pega aqui, ó, o 60 divide por 6, ok? 60 dividido por 6 dá 10, bem simples. Aí você pega o 10, o resultado, você pega esse 10, porque 60 dividido por 6 é 10. Aí 10 dividido, ou 10 vezes 3, aí agora você multiplica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai ficar 30. Certo? É a mesma coisa, pessoal. Se você tem 6 pedaços, você comeu 3, comeu a metade. E se você tem 60 e comeu 30, também comeu a metade. Então não mudou nada. Continuando. Você faz a mesma coisa aqui com Pedro. 60 dividido por 5, se você fizer, dá 12. Aí você pega o 12, 60 dividido por 5, dá 12. Aí você pega o 12 e multiplica por 1, que vai dar 12. Então você coloca o 12 aqui. Você pega o 60, divide por 10. 60 dividido para 10 pessoas dá 6. Aí você pega o 6 e multiplica por 2, que também dá 12. Se você observar essas duas frações de Pedro e do Mateus, ó, apareceu a mesma fração. Por quê? Porque eles comeram a mesma quantidade. Então já dá para a gente ver quem comeu a mesma quantidade. E o Francisco, ó, 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Pronto. Depois que você transforma essas frações em um mesmo denominador, já dá para você ver quem comeu mais, quem comeu menos e quem comeu a mesma quantidade. Ó. Se a gente observar aqui o Rafael, foi o que comeu mais. De 60 ele comeu 30. O Pedro e o Mateus comeram a mesma quantidade, iguais. Ok? Eles dois aqui, se a gente observar, de 60 cada um comeu 12. Então comeram a mesma quantidade. E o Francisco foi o que comeu menos, porque de 60 ele comeu 10, então comeu menos. Então, tem essas duas maneiras, pessoal, de você fazer essas questões de comparação, ok? Então, um abraço aí. Na próxima videoaula a gente vai ver algumas questões de adição e de subtração de fração, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus.